São Paulo teve um dos jogos mais tenebrosos que eu já vi na minha vida. E assim, eu nem falo por desempenho, de verdade mesmo, é porque o conjunto da obra, o adversário, a competição, o clima, tornou que o público, tornou com que tudo fosse um dos jogos mais tenebrosos assim que o torcedor são paulino já presenciou, acho que nos últimos anos, inclusive. Acho que a gente pode colocar aí como um dos piores, facilmente. Mas, enfim, antes de falar um pouco sobre o jogo, eu peço que você se inscreva no canal, primeiramente, que você deixe o seu like aí para a plataforma estar recomendando o nosso vídeo para mais pessoas, cada vez alcançar mais pessoas. E também, se você curtiu muito o conteúdo, você me segue nas outras redes sociais que eu sempre deixo aqui na descrição. Cara, que jogo sofrível. A estreia da Sul-Americana ontem contra o Boston River. É o jogo que o São Paulo venceu por 1-0 ali num golaço do Bobadilha. Mas, cara, difícil acompanhar esse jogo. E eu nem vou me estender muito sobre o jogo. Acho que falar mais sobre atuações individuais, assim, acho que já é o suficiente, porque foi difícil de acompanhar. Cara, o primeiro tempo, na minha opinião, foi bem complicado. O São Paulo não conseguiu encaixar ofensivamente, e aí dependeu muito dos cruzamentos, das dobradinhas pelos lados, e aí o Cedric já não é muito de apoiar, o Tapia já não estava sendo muito participativo pelo lado direito, então culminou para tudo ficar ali o jogo pelo lado esquerdo, com o Bobadilha aproximando, com o Enzo fazendo a ultrapassagem e com o Ferreirinha nas jogadas individuais. O São Paulo atuou bastante assim, acho que até com o Cauli aproximando para jogar por ali também. E aí o primeiro tempo foi basicamente isso, foi de poucas oportunidades para os dois lados. O Boston River mal atacou e nem apresentou perigo direito para o São Paulo. Acredito que só num chute ali que o Rafael, que ela quase que passa meio embaixo do Rafael, ele espalma para escanteio. E acho que foi isso. O segundo tempo eu acho que melhorou um pouquinho, assim, de verdade. Não foi, nossa, aquela coisa esplendorosa, sensacional, uma mudança completamente significativa. Só que assim, melhorou um pouquinho, o São Paulo conseguiu trabalhar um pouco mais as jogadas individuais com o Ferreirinha, e aí as jogadas surgiram bastante por aquele lado, principalmente, acho que com o Enzo, com o Ferreirinha e com o Bobadilha, o São Paulo atuou bastante ali, e numa dessas jogadas o Ferreirinha arrasta como sempre, consegue dar o passe para o meio, o Bobadilha pisando ali na área como sempre também, dá uma linda caneta ali, bate com a perna ruim cruzado, fez um golaço muito bem. E ainda antes teve um gol anulado do Cauli também numa jogada do próprio Ferreirinha também. O Cauli tenta completar, foi o Ferreirinha que foi o Ferreirinha, exatamente, foi o Ferreirinha fazer jogada individual, cruza, o Cauli tenta completar, acho que é o André Silva que está na jogada ali, chuta, a bola acaba sobrando pro Cauli de novo, que estava em posição irregular. Mas a maioria das chegadas aconteceu nos pés do Ferreirinha, que vem numa sequência muito boa, e até já puxando o gancho aí. Ferreirinha vem numa sequência muito boa, porque pouca coisa para falar sobre o jogo de fato. Acho que São Paulo entrou com um time reserva e aí não tem muito sobre o que falar, porque o jogo foi de fato muito abaixo tecnicamente. Enfim, eu acho que o meu primeiro ponto para falar pós-jogo é que o Roger poderia ter utilizado pelo menos por um pouco mais de tempo os moleques da base. Eu acho que o TT poderia ter entrado com um pouco mais de tempo. O Pedro Ferreira que entrou só nos últimos 5 minutos. Eu acho que você poderia ter entrado com o Mike hoje na lateral direita, que com certeza é o reserva imediato do Lucas Ramon. Não vejo como o Cedric sendo o reserva imediato. Cara, acho que você pode trabalhar um pouco mais. Poderia ter levado o Jordan para essa viagem, não sei como que tá o garoto. Levou o próprio Osório, acabou não utilizando, mas eu acho que poderia ter entrado ao invés de ter colocado o Tolói de fato. Enfim, falando sobre atuações, eu acho que o Ferreirinha hoje foi o melhor em campo, seguido pelo Bobadilha. Mas acho que o Ferreirinha passou muito pelos pés dele as jogadas do São Paulo hoje, né? A maioria das criações do São Paulo passou pelos pés dele, e o São Paulo acho que vai potencializar cada vez mais o Ferreirinha, assim como o Arthur tá realmente se tornando um time de mais transição rápida, de mais ataques rápidos, e aí vai depender muito dessa velocidade.
e do jogo individual do X1 ali dos seus pontas. Então acho que o Ferreirinha vai ser um jogador, passar a ser um jogador importante ali e vai aparecer mais, principalmente com o Roger Machado. É, falando sobre o Cauli, que atuou pelo meio campo hoje, acho que pode entregar mais o Cauli, acho que ainda não chegou de fato ao São Paulo. É um jogador que, pelo menos nesse jogo contra o Boston River, acho que se apresentou um pouco menos, a bola passou um pouco menos pelo pé dele, apesar de ele estar ali. Poucas jogadas saíram do pé do Cauli, então nem as jogadas individuais. Foi um pouco mais difícil, as tabelas aconteceram mais com o Bobadilha, e acho que o Cauli precisa se apresentar um pouco mais, né? Diferente de um Cauli que a gente estava vendo quando ele sai do banco, que aparece para o jogo hoje, acho que não vi isso do Cauli, teve bem abaixo. E quem eu achei que foi bem Bobadilha, acho que está numa sequência muito boa de futebol, assim mesmo falando. É, independente se o São Paulo está potencializando mais os seus pontos, agora o Bobadilha também continua pisando na área, aproxima, né? Tem esse jogo de aproximação. Eu acho que o Bobadilha é um jogador bem promissor, inclusive, e acho que provavelmente, até por ser titular lá no Paraguai, deve ser vendido aí um pouco mais para frente pelo São Paulo. É um jogador importante, tecnicamente eu acho o Bobadilha bom. Acho que ele tem bastante isso do volante de pisar um pouco mais na área desse jogo de aproximação. Só realmente, de fato, que me pega no Bobadilha é que ele é um jogador meio molenga na marcação, eu diria, né? Meio sem sangue ali, mas é um jogador que tem sim qualidade. Acho que o São Paulo vai vender ele aí um pouco mais pra frente. Quem eu achei que também foi muito mal, Cedric, Tapia e André Silva. O Cedric, para mim, não tem como ser o reserva imediato do Lucas Ramon de forma alguma. É uma partida completamente inexplicável do Cedric, de verdade. Tem uma bola que o Cedric tem do dominar lá na frente, ele se atrapalha todo. Ele vai dominar com a perna direita, a bola bate na perna esquerda e sai pela lateral. Tem outro passe que é acelerado pelo Cauli, ele tenta dominar a bola e aí ele acaba se atrapalhando, a bola acaba passando, posse de bola para o Boston River. Tapia, muito mal, pouco apareceu para o jogo e ali acho que a posição que o Tapia mais atua, ele é mais um segundo atacante, não é de fato um ponta. Então acho que pode ter essa relevância também. Mas pouco apareceu, a bola pouco passou pelo pé dele e quando passou o Tapia foi mal também. André Silva não gostei, não conseguiu fazer aquele jogo de sustentação, não conseguiu sequer fazer um pivô. As bolas que foram na área, o André Silva também não conseguiu aproveitar. Teve uma bola que inclusive vem por dentro no chão. O André Silva tenta dominar de letra ali e acaba escapando a bola do pé dele. Outra que eu me lembro também no segundo tempo, ele tenta driblar um outro jogador ali, acaba adiantando demais bola para o Boston River de novo. Então, muito abaixo a atuação do André Silva. Para terminar, eu acho que foi muito bem o Enzo. Gostei do jogo do Enzo, foi bem participativo, ajudou bastante o Ferreirinha, principalmente com as ultrapassagens. O jogo ofensivo do Enzo e defensivo também eu achei muito bom. E acho importante ali, acho que hoje o Enzo é para ser o titular do São Paulo. E acho que essa sequência aí vem para recuperar o jogador de fato. É isso, não tem muito sobre o que se estender muito sobre esse jogo, dificilmente, e realmente acho que ainda quase 10 minutos é muito sobre essa partida, mas eu novamente peço que se você chegou até aqui, você se inscreva no canal, deixe o seu like se curtiu o conteúdo e se curtiu mais ainda, eu peço para que você me siga nas outras redes sociais, que eu sempre trago análises sobre jogos, sobre os momentos do futebol, os acontecimentos que vem rolando aí. E é isso. Tamo junto.